pessoal, tudo bem? Sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top 2U e serei a condutora das conversas que acontecerão por aqui. É isso mesmo, nós vamos colocar pimenta nas pautas e nas conversas das principais lideranças de recursos humanos e outras áreas, e aqui não teremos pauta confortável para ninguém. Então, se é isso que você está buscando, esse não é o videocast/podcast para você. Por outro lado, se transformar as estruturas organizacionais faz sim parte do seu DNA, então seja muito bem-vindo. Nós temos um convite, queremos que você co-construa as conversas que acontecerão por aqui. Nos mande perguntas, sugestões de temas, empresas e líderes que vocês admiram e gostariam de ver sentados aqui conosco. Envolvê-los e ampliar as discussões é o que vai fazer esse podcast/videocast dar certo, e nós contamos com vocês para que possamos desafiar e afiar você enquanto profissional. Hoje trouxemos uma dupla. Eu soube nos bastidores que ela é uma dupla dinâmica, elas são mais que amigas, são friends. Uma delas é CEO do grupo Conduzir desde 2024, especialista em intervenções de TEA, transtorno do espectro autista, com 30 anos de experiência em recursos humanos, finanças e marketing, em empresas como Shell, Claro e L'Oréal. Ela é líder em transformação digital e reestruturação organizacional e reconhecida por sua capacidade de alinhar estratégias financeiras às necessidades de recursos humanos, promovendo eficiência e redução de custos. Já nossa segunda convidada tem mais de 15 anos de experiência em diversos setores e passagens por empresas como L'Oréal e DASA, especialista em transformação cultural, design organizacional e gestão de talentos. Tem uma forte atuação em fusões, aquisições e gestão de mudanças, entrega resultado de altíssimo impacto. E atualmente é Country HR Director na PR Fabri Group. Falei certo? Sejam muito bem-vindas, Patrícia e Renata, e fiquem muito à vontade para se apresentarem. E vou começar com a Patrícia. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com a Renata também. Bom, sou carioca, sou casada, tenho 2 filhas, já grandes. A Renata vai contar também a experiência dela como mãe. Sou economista, tenho 30 anos de carreira, como você descreveu. Os primeiros 20 em áreas financeiras e nos últimos 10 anos eu fiz uma transição de carreira para recursos humanos. Sou apaixonadíssima pela essa área. E esse ano eu estou me aventurando aí como CEO, como número 1 de uma empresa, e tem outros tipos de aventura. Que bacana, seja muito bem-vinda. Renata? Bom, vou começar pelo lado pessoal também, e acho que o mais importante de todos, que é o mais recente, sou mãe da Sara, de 1 ano. Que delícia. Ano agora, estava comentando com a Patrícia, então a gente vivendo momentos bem diferentes dessa jornada, né? Inclusive compartilhamos um pouco disso ao longo da minha trajetória. Sou carioca de coração, mas sou nascida em Campinas, São Paulo. Muita gente não sabe disso, apesar desse sotaque. Sou de Campinas. Psicóloga de formação, trabalho com RH desde sempre. Eu brinco que eu nem sei fazer outra coisa. Acho que a única coisa que eu sei fazer na vida é RH. Passei por algumas empresas, como você falou, e hoje com um desafio super legal dentro de um grupo completamente diferente, com uma cultura super diferente, que é o Grupo PR Fabri no Brasil. Legal, muito obrigada, meninas. Bom, então para a gente começar aqui nosso bate-papo, Patrícia, com uma perspectiva e experiência de diferentes áreas organizacionais, né, como a gente já comentou aqui, sendo a atual a mais estratégica dentro de uma corporação, que é a primeira cadeira. Qual é o principal desafio na agenda de gente e gestão atualmente? Olha, se você me fizesse essa pergunta há poucos meses atrás, eu talvez te desse outra resposta. Mas hoje, vivendo um outro tipo de organização, né, uma organização menor talvez do que a que eu esteja acostumada, eu acho que o maior desafio é colocar toda a sua equipe na mesma direção, no mesmo sentido, remando todo mundo junto para o mesmo lugar. Obviamente a cultura, né, a origem de cada colaborador faz com que, às vezes, os interesses sejam diferentes, né? O nível de engajamento das pessoas seja diferente. Então, eu acho que o papel do líder, e obviamente muito apoiado pela área de recursos humanos, é colocar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lugar. Legal. E aproveitando que a gente está falando de desafio de gente de gestão e que a Renata está na cadeira, né, de diretora de gente de gestão, qual que é o principal desafio na sua perspectiva? Olha, eu acho que, tendo passado por diferentes empresas, é claro que os problemas mudam de empresa para empresa, mas tem uma coisa que ela é perene em todas, que é liderança. Em todas as experiências, todas as cadeiras que eu sentei, de alguma maneira, liderança sempre foi o maior desafio, né? No desenvolvimento de liderança, de colocar o líder dentro do seu próprio papel, de entender qual é o impacto que uma liderança boa ou ruim tem nos colaboradores, tem no clima da empresa, tem na cultura da empresa. Esse, para mim, sem dúvida alguma, foi há 15 anos atrás e continua sendo o maior desafio.
Eu imagino. Ainda mais que são sempre... A gente tá sempre falando de pessoas, né? Exatamente, a gente está sempre falando de pessoas e as pessoas que hoje, né, eu como RH apoio como líderes, são pessoas que há 10 anos atrás eram estagiários, né, então é aquilo, né, o problema ele vai só mudando, mas ele continua sendo sempre o mesmo, né, ele vai só mudando um pouquinho de cara, mas ele vai ser sempre o mesmo. Perfeito. E aí eu volto para Patrícia, porque Patrícia, no teu LinkedIn eu dei uma pesquisada, né? E tá lá que você passou por diversas áreas, finanças, como você comentou, marketing, que você não citou, mas tá lá, e recursos humanos antes de chegar a CEO, o que é muito raro, geralmente nas companhias, e achei que essa trajetória é muito bacana. Então conta pra nós como é que foi trilhar, passar por esses diversos lugares, quais foram os closes, perrengues que você enfrentou, para o pessoal saber, né, qual é o primeiro passo pro RH chegar na primeira posição da empresa. Nossa, legal essa pergunta. Bom, primeiro, a minha transição... eu sou apaixonada por número desde sempre. Então, finanças sempre foi algo que eu gostava muito de trabalhar. Número, mas sempre um número atrelado ao negócio, não um número pelo número. Então, sempre gostava muito de poder colaborar com as áreas de negócio, né, dentro das minhas cadeiras. E surgiu o convite para ir para Recursos Humanos justamente para organizar os números de uma outra área, né? Então, eu fui como se fosse um projeto, né, para ajudar a área, e eu me encantei, realmente me apaixonei pela área de Recursos Humanos e falei, olha, eu não quero voltar para finanças, não me deixa aqui, porque tem muita coisa para fazer. E aí, o que foi muito legal? A gente passou a ter... o mesmo linguajar do CFO, o mesmo linguajar do presidente. Então, a área de recursos humanos, ela deixou de ter aquele papel mais transacional, ou mais operacional, ou mais com cara de departamento pessoal, e passou, de fato, a ter uma voz ativa nas estratégias, nos orçamentos, né, nas tomadas de decisão. Então, isso, para mim, abriu os olhos de que, de alguma forma, o meu perfil mais financeiro podia contribuir muito com a área de recursos humanos, né? Perrengue a gente teve, eu acho que o tempo todo, e aí não é específico de nenhuma área. E o mais bacana é ter consolidado essa minha carreira com essas principais duas áreas, que são muito complementares, né? Então, você tem todo um lado racional, um lado pragmático, mas você passa a ter um lado intencional de olhar, de fato, para as pessoas. E quando você olha para as pessoas, aí você olha para o cliente, você tem um outro olhar, na verdade, para todo o conjunto da obra, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ficou muito complementar. E hoje, atuando como CEO, eu vejo o quanto isso, de fato, faz diferença. Porque, obviamente, para todos os líderes, é muito importante você estar ali entregando, né? Saber se a tua equipe está entregando os resultados. Mas a área de recursos humanos, ela precisa ajudar esse líder a ter o olhar de não basta só entregar, como você está fazendo esse caminho, né? Então, eu, de fato, acho muito complementar. Eu acho, inclusive, que foi um dos fatos de eu ter sido convidada para essa posição, justamente conseguir aliar esse lado estratégico, financeiro de negócio, mas também nunca deixando a preocupação com as pessoas de lado. Perfeito. E você trouxe algumas falas que eu acho importante de ressaltar. Eu sou uma curiosa no assunto, então eu já conversei com muitos líderes de recursos humanos que sempre falaram isso, né? Que às vezes é difícil mostrar para o negócio o valor do RH porque não tem um número. Às vezes a mensuração ela é diferente e como não tem uma mensuração muito clara, muito racional por trás, fica mais difícil de provar o valor, não que ele não exista. E achei que foi bacana você ter trazido todos esses pontos, mas a gente sabe que recursos humanos é uma área extremamente estratégica. E aí, Renata, quando a gente pensa, né, na estratégia, quando a tática fez e quando ela faz a diferença na construção de uma estratégia efetiva na carreira? Eu acho que sempre, né? Eu acho que a estratégia, sem você pensar em como você vai executar, né, do ponto de vista tático, ela é só conceito, né? Ela é só uma estratégia. E, ao mesmo tempo, a visão tática da coisa, sem você pensar como aquilo está conectado com todo, qual é o entregável no final das contas, fica um pouco perdida também. Então, para mim, a visão é sempre você pensar do todo, né? Onde que você quer chegar, qual é o resultado que você quer entregar com aquilo, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de executar, né? E que, muitas vezes, é mais desafiador do que você, de fato, construir uma estratégia, né? Construir uma estratégia, PPT aceita tudo. Construir uma estratégia não é difícil, né? Se você tem uma visão do todo, se você consegue, né, conectar com os dados, com os números, etc., construir uma estratégia não é difícil. Como você constrói uma estratégia, como você operacionaliza essa estratégia, como você acompanha para entender se aquela estratégia que você desenhou está funcionando ou não, isso para mim é o mais importante. Então eu acho que a estratégia e a tática, elas nunca podem andar separados. Senão, né, você está desconectado ou do negócio ou você de fato não está conseguindo entregar o que você precisa entregar. Então para mim são sempre, né, duas perninhas aí da mesma
da mesma coisa. Legal, a gente falou bastante de como vocês trilharam a carreira até aqui. E agora vamos ousar um pouquinho e pensar no futuro. A gente sabe que existem vários conflitos de gerações, muita tecnologia chegando, desacreditar no humano, tem muita coisa acontecendo, né? Mas como que vocês olham para o futuro do trabalho? Como que vocês estão se preparando para lidar com esse novo cenário? E agora eu vou começar com você, Renata. Olha, eu acho que o grande ponto do futuro é como essa nova geração, né, a tal da geração Z, ela é tão diferente de todas as outras, né? E como ela vai se encaixar dentro desse novo cenário. O que eu acho que é muito interessante, que acho que desafia a gente como líder, seja de RH ou fora de RH, é uma geração que não se vê na nossa posição. E dá para entender por quê. Estamos estressados, né? Não temos equilíbrio entre vida pessoal e profissional, de forma geral, a nossa geração, né? Então, dá para você entender por que eles não se veem no nosso lugar. Então, o nosso desafio aqui é como a gente cria um ambiente que essa turma queira fazer parte. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu sempre penso qual vai ser a carinha da estrutura organizacional daqui a 20, 30 anos, quando essa geração for maioria dentro das organizações e mais do que maioria, for líder dentro dessas organizações. Cara, o que eu imagino que vai acontecer? Você vai ter organizações mais diversas, porque é uma geração muito conectada com diversidade, ponto. Diversidade não é uma pauta acessória, ela é uma pauta protagonista. Segundo ponto eu imagino uma organização menos baseada em hierarquia e mais baseada em comunidades, porque é como essa geração se organiza. Essa geração, ela se conecta através de comunidades, né? Então, isso acaba já acontecendo em algumas empresas mais jovens ou com uma cultura um pouco mais digitalizada, né? As famosas squads dentro das estruturas de tecnologia. Mas eu imagino que isso vai ser muito mais difundido, muito mais maioria dentro das organizações do que é hoje. Um ambiente muito mais focado em pautas sociais e de sustentabilidade de forma geral. Essa é uma geração, graças a Deus, muito preocupada com o meio ambiente e como a gente tem responsabilidade, como as organizações impactam o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, eu acho que a relação dessa geração com o trabalho, ela é uma relação diferente. Eu penso na minha trajetória, a Patrícia acompanhou isso, assim. Quando eu era estagiária lá atrás, quantas vezes eu tive que fazer uma escolha entre a minha vida acadêmica e minha vida profissional e optei pela minha vida profissional, porque para mim, naquele momento, fazia sentido, era um desejo, né? Fazer carreira era um desejo. Eu também fiz isso, bastante. Não recomendo, né? Não estou dizendo que é certo. Acho que é certo. Mas foi, né? E hoje, quando você pergunta para a turma da geração Z, eles não estão dispostos a fazer isso, né? Então, a relação com o trabalho, ela é completamente diferente. Acho que a gente vai precisar entender. E acho particularmente muito mais saudável a relação com o trabalho dessa geração. Então, eu acho que é um futuro muito diferente. Eu sou otimista com esse futuro, assim, de forma geral. Acho que é uma geração que é muito mais inquieta e que busca muito mais uma melhoria desse ambiente organizacional. E acho que desafia a gente em como a gente prepara isso para o futuro, porque, de fato, eles não querem sentar na nossa cadeira. Né? E eles não estão errados. Então, a gente precisa pensar como que a gente torna a nossa cadeira mais atrativa, porque daí, né, a gente tem que falar em sustentabilidade das organizações. Tem que ter, né? Tem que ter sucessão, né? Então, como que a gente desenha esse ambiente no futuro? Vou complementar o que a Renata está falando, porque tem muito disso do que você falou, que eu realmente acredito também. Mas eu vejo que o formato das relações hoje são relações que não vão sobreviver no futuro. O quanto a legislação trabalhista vai acompanhar isso no Brasil e no mundo, aí é outra coisa. História. Mas assim, o que eu imagino é que essas relações elas sejam mais fluidas. Então, assim, você não vai trabalhar para um único empregador, você vai trabalhar para várias empresas, você vai ter vários projetos, você vai ser vários profissionais num só, né? Você vai ter várias carreiras paralelas. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ser multiuso, né? Mas, obviamente, tem coisas que a legislação permite e coisas que vai demorar para acompanhar, né? Mas eu também sou otimista, eu acho que a sociedade está cada vez mais vocal no que ela acredita. Então, muitas coisas que a gente demorou para conquistar, eu vou dar o exemplo do home office, que eu lembro que era uma coisa que demorou, foi entrar na reforma trabalhista de 2017 e era uma prática já das empresas há muito tempo, né? Então, eu imagino que o burocrático vai acompanhar, mas tem muito dessa geração. A geração ela não vai querer ficar presa a uma só empresa ou a um só local de trabalho, né? Essa coisa do nômade já existe, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar. E eu acho que cada vez mais isso vai se multiplicar. E é gostoso trabalhar cada hora de um lugar, né? Já experimentei. Eu acho bem gostoso. E aí eu vou pegar o gancho da Renata, que trouxe a questão da liderança. Como que a gente cria cadeiras
atrativas em posições de liderança, porque a gente sabe que precisa ter estratégia. E elas precisam ser inovadoras até para serem atrativas para quem olha de baixo e pensa, pô, posso chegar lá e assumir essa posição amanhã. Então, onde vocês buscam inspiração para criar essas estratégias que são inovadoras, que são convidativas, que fazem com que as pessoas se sintam pertencentes? E agora eu começo com você, Patrícia. Eu vou dizer que também isso, a liderança, como a gente imagina hoje, hierárquica, também ela vai cair, né? Então, cada vez você vai ter para um projeto um líder diferente, né? Dependendo de quem está mais engajado, quem tem mais conhecimento, quem tem mais experiência, vai puxar isso e vai ser o líder momentâneo de determinadas atividades, enfim, projetos. Cabe aos líderes maiores, digamos assim, né? E, de novo, apoiados sempre pela área de recursos humanos, que eu acho que é a área que precisa ser a conselheira dos líderes, né? Ela precisa ajudar os líderes a entender como tirar o melhor potencial das pessoas, né? Eu acho que a área de recursos humanos é a área que tem a sensibilidade para estar junto e para entender, de fato, como explorar esse potencial dos colaboradores. Então, acredito que quanto mais você estimular que as pessoas, de fato, coloquem o melhor de si, né, e manifestem isso, né? Independente se você está fazendo uma determinada função hoje que você não gosta ou que você já está cansado de fazer porque já está na tua zona de conforto, é essa sensibilidade que a empresa precisa ter para sempre trazer o engajamento. Eu acho que engajamento é a palavra-chave para qualquer coisa. Você pode ser expert numa função, se você não tiver afim de fazer, você não vai fazer, né? Então, assim, e pelo contrário, se você ainda não tem a capacidade técnica, talvez, mas você está muito afim, você está muito afim de se desenvolver, de buscar, de correr atrás, é essa pessoa que as empresas querem. Então, como é que a gente identifica essas fagulhazinhas, né, e faz brotar o melhor da gente dentro das empresas? Então, eu acho que é um papel de líder e da área de gente de gestão. Acho que você está falando um pouco de segurança psicológica, né, Paty? Porque eu acho que é aquilo, né? Ninguém consegue dar o melhor de si se não se sente em um ambiente seguro. Sim. Isso é fato, né? E é sim papel da liderança, junto com a área de recursos humanos, promover esse ambiente seguro, mesmo dentro das organizações. E aí, da segurança, nasce a inovação. Porque no momento em que você está seguro... Porque o que é inovar? Inovar é errar. Você não inova se você não errar. E apenas organizações que permitem o erro são capazes de inovar. Se você está dentro de uma organização que não celebra o erro como parte do processo criativo, não vai inovar. Ponto final. Então, eu acredito muito na celebração do erro como parte do processo criativo. E é celebrar no sentido de vamos sentar, vamos falar sobre ele, sobre o que aprendemos com ele, né? Não significa ficar errando em cima da mesma coisa sempre, mas é aprender com o erro e vamos partir para outra, né? Então, para mim, a inovação vem do erro. O erro vem da segurança psicológica. E a segurança psicológica só é possível se você tem uma liderança que permite que você erre, né? Então, eu acho que... Por isso, quando você me perguntou lá no início, qual é o maior desafio? É liderança. É liderança, porque sem a liderança, você não tem inovação. Isso, para mim, é super claro. Eu achei legal que você falou do erro, porque as startups têm muito esse conceito, sim, né? De fail now, fail faster. Exato. Vamos errar rápido para que a gente consiga melhorar o processo e seguir adiante. Então, achei muito bacana esse ponto. E agora eu queria migrar um pouco os assuntos, né? Mudar um pouco aqui a nossa toada. A gente falou bastante de estratégia, de como a gente pensa o trabalho, o dia a dia, mas e no tempo livre? Quem é a Renata no tempo livre? O que você gosta de fazer? Como que você aproveita quando a gente pensa em criativo, mas também no ócio? Porque o ócio também é bom. Eu amo o ócio. Amo o ócio. Eu sou super caseira, sou super família. Acho que hoje eu tenho 2 prioridades na minha vida, que é trabalho e minha família. Eu só tenho espaço para essas 2. E eu acho que isso inclusive, é estratégico, né? Porque o que é estratégia no fim das coisas? É você fazer escolhas, né? Do que você vai priorizar e o que você vai deixar para trás. Então, hoje, eu cheguei num ponto da minha vida que eu olho e falo assim, o que eu tenho tempo para fazer? Trabalhar e ficar com a minha família. Então, hoje, o meu tempo é para Sara. Né? O meu tempo é para ela e para o Pedro, que é meu marido. E é o que eu mais amo fazer, assim. Eu mais amo fazer. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa... Eu estava comentando com a Patrícia agora no início que ela começou a andar agora, né? Então, cada dia é uma coisa diferente. Amo isso, amo estar perto da natureza. Acho que estar perto da natureza me energiza muito.
A gente tem o privilégio de morar no Rio de Janeiro, que é um lugar cercado de natureza o tempo inteiro, então não é difícil você estar perto da natureza, mas isso é uma coisa que me energiza e me inspira muito também. É da onde eu tiro a energia, né, para estar produtiva, para estar... Acho que é um pouco por aí. Então, hoje a Renata é mãe, profissional, esposa, e é o que dá tempo para fazer. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu tento fazer bem esses 3 papéis, porque eu acredito em fazer muito bem poucas coisas e não fazer mais ou menos um monte de coisa. O que é ótimo, né? Que é ótimo. Que é ótimo. E tô em paz com isso. O que é mais importante ainda. Uma coisa que eu gosto muito é de música. É uma coisa que me energiza, é uma coisa que me tranquiliza, né? Porque às vezes, depois de um dia de trabalho pesado, o que acalma, né? É uma música. E eu sou a doida da playlist. Então, assim, eu ouço músicas assim, em restaurante, em loja. Eu falei, opa, pego o Shazam lá, que música é essa? Boto na playlist e depois eu vejo em que playlist que ela se adequa melhor. Então, sou a louca da playlist. Gosto muito de esporte. Esporte também é outra paixão. Faço muito menos do que eu gostaria. Adoro correr no calçadão. Não gosto tanto de academia, mas entendo que é possível, é preciso fazer. Mas a academia também eu tento trazer o prazer. Então, eu gosto de aula de meditação, de alongamento, alguma coisa também que traga... Porque assim, a vida já é muito agitada. Então, o que é que me traz paz? O que é que me traz... calma, né? Então, procuro música e esporte de alguma forma para complementar e me acalmar esse dia dinâmico que eu sempre tenho. E é bom, né? Porque abaixa energia, mas mantém ali o relaxamento. E aí eu vou aproveitar que as duas falaram de maternidade e vou antecipar um assunto que eu tinha programado para mais para frente. Como que é equilibrar carreira e maternidade? Patrícia, vou começar com você. Eu acho que eu nunca tive dúvida que eu queria ser mãe, mas eu nunca tive dúvida que carreira, para mim, é o que me energiza, é o que faz sentido para a Patrícia como pessoa até. Então, nunca foi culpa, né? O ter filho nunca foi culpa. Então, assim, tinha que ficar... Obviamente, tenho um super parceiro para isso, né? Obviamente, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder contar com uma rede de apoio para isso. Mas eu acho que eu nunca abri mão de amamentar, eu nunca abri mão de reunião na escola, eu nunca abri mão de ir a pediatra, né? Mas tinha momentos que o paizão ia lá e cuidava, porque eu estava em reunião, estava em viagem de trabalho, né? Então, assim, eu acho que buscar esse equilíbrio e essa paz no coração, porque eu acho que as mães se sentem muito culpadas às vezes, trabalho fora o dia inteiro e tal. Mas eu sempre procurei um lugar que eu tivesse confiança. Então, minhas filhas são filhas de creche, mas eu escolhi uma creche que eu me sentisse muito tranquila, de saber que minhas filhas estavam muito bem cuidadas naquele tempo que não estavam comigo. Então, acho que esse é um ponto. E o outro o tempo livre era para elas. Então, cheguei em casa, tirei sapato, lavei mão, depois eu cuido de mim. É o tempo que tem, botei para dormir, aí vou tomar banho, vou comer, né? E final de semana também, era um final de semana sem terceirização, né? Era totalmente dedicado. Então, assim, muito em paz, apesar de saber que nem sempre é fácil ter essa balança. Eu tô um passo atrás no nível de evolução da Patrícia ainda. Então, eu confesso que eu ainda tenho a culpa, né? A gente até conversou sobre isso, né, Paty, num dado momento lá atrás, assim. Eu confesso que eu ainda tenho culpa, mas eu também tento entender que o que é possível fazer, né? Eu vou abrir mão do trabalho? Não. E eu vou abrir mão de estar o maior tempo de qualidade possível com a minha filha? Também não. Então, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso dos dois lados, né? Acho que esse tem sido o meu mantra. Tem dias melhores e dias piores, né? Tem dias que a culpa bate, sim. Tem dias que eu olho e falo, putz, não consegui e tal. Ou para um lado ou para o outro. Mas também tenho o privilégio de ter um parceiro maravilhoso que suporta, né? Não é nem que me apoia, ele divide comigo a responsabilidade que é de nós dois mesmo, né? Então, isso é de fato um privilégio e não é qualquer mulher que tem esse privilégio. E quando eu tô com ela, eu tento estar 100% presente dentro do possível, estar 100% presente com ela. Eu acho que é isso, assim, é fazer o que é possível. Ela tá na creche também, o coração dói também, mas é o que dá pra fazer, né? Então, isso tem sido muito bacana, inclusive, ouvir de outras mulheres que viveram essa mesma jornada, de tirar um pouco essa culpa do ombro, assim, né?
é o que dá pra fazer, né? Ela tá bem cuidada, ela tá feliz, ela tá saudável e eu tô dando o melhor que eu posso, né? A gente dá o melhor que a gente pode. Então tem sido assim que eu tenho conseguido, né, lidar com essa jornada completamente, né, muitos passos atrás da evolução da Paty, mas vou chegar lá. Mas tem sido gostoso. E eu acho que tem um lado também que é um privilégio que eu tenho me dado, que eu me dei recentemente, que é de escolher onde eu quero estar, né? Hoje, se você perguntasse pra mim, Renata, você trabalharia numa empresa em que você não conseguiria conciliar a maternidade com a sua vida profissional de uma maneira que te satisfaz? Eu diria não. Eu não estaria nessa empresa, né? Então, estar num lugar que entende o meu papel, que entende em que eu tenho espaço e segurança psicológica para botar limites quando eles são necessários, isso foi uma escolha que eu fiz. Então acho que isso torna muito mais, né, torna tudo muito mais fácil, assim. Então, que bom, é um privilégio que eu tenho. Também não é a realidade de todo mundo, mas foi uma escolha que eu me dei. Eu só vou trabalhar onde eu possa ser mãe também. Né? Que bacana. E que bacana que vocês trouxeram duas perspectivas de momentos completamente diferentes, né? A Patrícia já chegou num outro lugar, que a Renata ainda vai chegar. Vou chegar lá. Vai chegar, mas é bacana, porque assim a gente consegue ver que tem como conciliar. Tem. Né? Não precisa ser 8 ou 80, mas dá pra gente encontrar o meio do caminho. Muito bacana. E aí, pensando em sonhos, que sonhos a Renata ainda quer realizar? Ai, olha, eu sou menos de ter sonhos, eu sou mais de viver muito plenamente, assim. Eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa feliz por essência. Isso significa que eu sou feliz nos dias bons e sou feliz nos dias ruins também, né? Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a felicidade, pelo menos pra mim, ela funciona como minha base de funcionamento. E os dias ruins não significa que eu não tô feliz, significa só que é um dia ruim. Então é a forma como eu tento encarar as coisas. E se eu puder dizer de sonhos, é permanecer assim e conseguir passar isso pra Sara também, né? Conseguir que ela tenha essa visão de mundo, que eu acho que isso torna tudo muito mais fácil, né? Da gente olhar as coisas de uma perspectiva de um dia ruim, um dia bom, também é um dia bom. Tudo passa, né? Um dia bom também é só um dia bom. E que ambos não significam que você não pode ser feliz em ambos os momentos. Assim. Então, é um pouco como eu tento encarar a minha vida. E se eu puder passar isso pra Sara, né? Se ela, quando tiver mais velha, ela conseguir ter essa perspectiva de vida que eu acho que me ajuda muito, eu acho que eu tô feliz. Mais feliz no caso, mais né? feliz. Eu acho que o sonho pessoal é sempre das filhas serem felizes. Não tem, né? Eu acho que é o sonho de qualquer pai e qualquer mãe, é que elas encontrem o caminho delas e que elas se realizem no que elas escolherem. De sonho profissional, eu diria que, bom, ter um pouco mais de controle da agenda, né? Ter uma agenda um pouco mais livre, é um sonho que vai chegar, um dia chega. Você tentou, né, Paty? Eu tentei, mas não deixam. Você tentou. Mas não deixam. Então, ser mais dona da minha agenda, isso vai chegar. Mas eu acho que eu ainda tenho um bichinho me cutucando, que é do social, que é do voluntariado, que é o que eu posso fazer com o meu conhecimento, com a minha energia, que não seja para uma empresa para ganhar um salário, que seja, de fato, para eu contribuir com a cidade, com a comunidade, com o bairro, com algum grupo, sabe? Eu acho que eu ainda tenho esse bichinho e hoje eu faço muita coisa, além do meu trabalho oficial. Sou mentora, sou conselheira de empresa, participo de um grupo de executivos que é super dinâmico, que a gente se fala toda semana. Então, eu tenho muita energia, né? Então, assim, o sair do mercado corporativo, do emprego formal, vai criar um buraco que eu preciso preencher, né? Então, essas outras atividades paralelas são essa tentativa de fazer essa transição. Mas o social ainda me pega, eu contribuo de alguma forma com algumas associações, mas, assim, ainda não tem algum projeto para chamar de meu, né? Então, talvez seja isso. Vamos aprofundar um pouquinho nessa pauta? Vou aproveitar que você falou que quer investir no social, para você contar pra gente, então, que legado pessoal você pretende construir? Nossa, essa pergunta é profunda também. Eu acho que eu já tenho alguns legados de olhar para trás, nessa minha trajetória profissional, e olhar quanta coisa bacana eu ajudei a construir, e a imagem que eu deixei por onde eu passei, né? Eu chego a ser até meio xiita,
bandeira da ética, da moral, da transparência, sabe? De fazer tudo certo, né? De não passar por cima de regra, sabe? Eu acho que Renata sabe dessa... Chego a ser até dura demais em relação a isso. Mas, então, assim, eu acho que eu construí, de alguma forma, com essa minha carreira, um legado por onde eu passei. Um legado de contato, de conexão, né? De aprendizado, né? Eu sei que, de alguma forma, eu deixei alguma sementinha por onde eu passei com os meus gestores, com meus pares, com os meus subordinados. Então, eu de fato acredito nisso. Isso é um motivo de orgulho enorme, sabe, para minha carreira. Acho que a gente celebra pouco essas coisas, né? E eu acho que é muito importante a gente olhar para trás e ver o quanto a gente construiu, o quanto foi bacana, os erros também, o quanto os erros nos ensinaram. Então, acho muito bacana. De para frente, bom, eu estou deixando 2 pessoas incríveis desse mundo, é um super legado também. E é isso, é passar por aqui, nessa nossa jornada, que a gente não sabe quanto tempo dura, fazendo o que a gente acredita que é certo, né? Eu acho que essa coisa de deitar no travesseiro e dormir tranquilo é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Então, eu acho que tudo que eu ainda for fazer pela frente é sempre com esse espírito. A gente falou em alguns momentos sobre os erros. Renata trouxe isso do ponto de vista profissional, o quanto isso é importante para a inovação. E a Patrícia trouxe isso do ponto de vista pessoal, o quanto isso a fez crescer durante toda a jornada. E aí, pensando na construção de um legado e de sucesso, né? Quais foram os erros que vocês olham e celebram, que fizeram parte do que vocês vão deixar como legado ou do que vocês acham que é sucesso hoje? E começa com Renata. Eu acho que ao longo da minha vida, algumas vezes eu fui dura demais, comigo e com outros. E eu acho que isso me ajudou, e eu recebi vários feedbacks sobre isso ao longo da minha vida, né? De me cobrar menos, de puxar menos. E eu acho que isso me ajudou muito a entender como eu posso ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, de uma maneira que elas se sintam seguras. E eu descobri recentemente que isso é um propósito, eu não sabia. Às vezes as pessoas me perguntavam, qual é o seu propósito? Eu falava, não tenho um propósito, não sei. E eu tive uma conversa muito rica, e eu gosto muito das conversas, eu acho que as conversas, elas, de repente, você sai de uma conversa informal com uma ideia, né, completamente diferente, assim. E eu descobri, através de uma conversa, que esse era um propósito. E aí, quando eu paro para olhar para trás, assim, de como eu cheguei nisso, eu acho que é isso, assim, né, eu me cobrei demais, eu fui dura demais comigo, e como eu posso ajudar as pessoas a não serem tão duras, se perdoarem um pouco mais, se colocarem um pouco mais num lugar também de aprendiz, e usar um pouco a influência que eu posso ter como executiva de RH para trazer isso para dentro das organizações. Porque eu acho que esse talvez seja um dos maiores papéis que o RH pode ter. Eu acho que a gente tem múltiplos papéis, né? Múltiplos. Sob demanda, inclusive, né? Dependendo do tamanho do pepino que surge, nossos papéis vão mudando. Mas eu sempre acredito no executivo de RH como um guardião de um ambiente em que as pessoas possam ser o melhor que elas, né? Possam dar o melhor que elas têm. E eu acho que eu fui construindo isso ao longo da minha trajetória a partir dos meus próprios erros e a partir de um excesso de cobrança que eu fiz pra mim e também pros outros, né? Então, ter essa clareza hoje, e acho que a maternidade também me trouxe muito isso, né? Dessa coisa da culpa, do excesso de cobrança, me dá muito mais segurança, muito mais credibilidade, muito mais capacidade de influenciar as organizações para que o ambiente seja seguro e que as pessoas possam ser o melhor que elas podem dentro do ambiente. Assim. Então, acho que foram erros que aconteceram e que eu cometi ao longo da minha vida e que hoje eu sou muito grata. Sou muito grata por ter errado dessa forma, porque se eu não tivesse errado dessa forma, eu não seria hoje capaz de desafiar as pessoas, desafiar as organizações a uma transformação. Eu vou dizer que o excesso de certeza me fez errar muitas vezes, né? Então, essa coisa de preciso provar meu ponto. Eu acredito que só o meu jeito é o certo. Isso a gente dá muita cabeçada na vida, né? Então, hoje, se tem uma coisa que a maturidade trouxe não sei. Vamos aprender juntos, vamos descobrir juntos, né? Então, assim, mesmo como CEO, eu falo o tempo todo para a equipe, gente, eu posso já ter vivido muita coisa, mas essa empresa é única, o negócio de vocês é único, eu não sei nada do negócio. Aí, hoje, na última reunião, eu falei assim, eu já sei meio, eu já sei essa humildade, mas uma humildade genuína, aquela coisa de você não se cobrar
de saber tudo. É uma libertação, né? Então, eu acho que no início de carreira, a gente é muito assim, eu preciso me provar, então eu preciso estar certa, então eu preciso provar e eu vou argumentar até o último milímetro. É tão cansativo. E posso dizer que boa parte das vezes você está errado, né? Então, assim, é de fato um erro que, à medida que você vai entendendo que é um erro, eu acho que você vai mudando seu comportamento e isso te traz essa tranquilidade, vou dizer humildade, mas no final das contas é uma libertação. Aí, se eu puder pegar um ponto do que a Paty falou, porque eu acho tão rico isso que ela trouxe, e aí, voltando na história da geração Z, acho que tudo que acaba se conectando aqui no fim, né? Para mim, o maior desafio das organizações é a exigência da certeza. É a exigência do saber, né? E se você não sabe, você inventa. É o que as organizações, de forma geral, exigem das pessoas, né? Então, eu preciso saber. Se eu não sei, eu sou ruim, eu não sou competente, eu sou errado. Então, isso traz um mega problema do ponto de vista de segurança, né? Traz um super problema do ponto de vista de inovação, traz um super problema do ponto de vista de gerações, porque a geração Z não compra esse barulho, não compra. E no fim das contas, você cria um ambiente em que o não sei não é falado. E o não sei, ele é tão bonito, né? Porque ele abre tantas portas, ele abre tantas conversas. A gente aprende quando a gente não sabe, né? A gente não aprende quando a gente sabe, né? A gente aprende a partir de uma página em branco. Então, o não sei, para o aprendizado das organizações, é muito importante. E acho que as organizações precisam aprender a permitir o não sei. Em todos os níveis, inclusive do nível executivo, que é onde a gente é menos permitido não saber, né? Então, o não sei, ele é muito importante e é muito legal ver, né, uma líder que eu conheço profundamente, mas se colocando nesse lugar de vulnerabilidade. E esse é um convite, assim, que eu sempre, como RH, faço a todos os líderes que eu ajudo, que eu apoio, se colocar nesse lugar vulnerável também, né? E meu lugar de RH também de provocar as organizações para permitirem o não sei ser mais dito. Acho que ele é um abridor de portas. A gente falou sobre propósito e carreira em diversos momentos aqui, mas e como que a gente faz para uni-los no dia a dia e de forma prática? Patrícia, que dica você dá? Bom, para começar, está aberto, né? Está aberto ao que passa por você, né? E eu vou dar esse exemplo. Eu estava com uma cabeça completamente diferente no final do ano passado do que seriam meus próximos passos profissionais. E eu recebi um convite que, quando eu olho o propósito da empresa, e aí eu vou falar do Grupo Conduzir, que é uma empresa especializada em intervenção de transtorno do espectro autista, que é alguma coisa completamente fora do meu radar, né? Eu não tenho ninguém próximo, nenhum familiar com autismo. E foi um propósito que me tocou de tal forma que eu falei assim, eu quero contribuir com essa empresa, eu quero ajudar, eu quero participar e eu quero aprender. O que eu mais faço lá é aprender, né? E um pouco do que a gente falou antes, ter a humildade de saber, eu não conheço esse negócio, mas eu quero muito aprender e eu quero muito contribuir com a experiência que eu tenho, né? Então, assim, esteja aberta ao que passa, porque você vai perceber quando o propósito estiver ali pertinho de você. Eu acho que eu mesma demorei muito para identificar o que seria um propósito para mim, né? Eu sempre ficava frustrada quando as pessoas me perguntavam. Eu falei, não sei, gente, acho que eu tenho algum problema, acho que eu não sei qual é o meu propósito, né? E eu percebi que eu consegui construir isso com base em uma série de experiências que eu vivi, algumas que conversavam com meus valores, outras que não. E eu acho que, para quem está em início de carreira, você precisa viver experiências também ruins, que não conversam com seus valores, para você descobrir o que você quer. E eu acho que elas são muito importantes. Isso eu acho que é um ponto que a gente precisa muito trabalhar com as gerações mais novas, né? Enfim, eu já fui dessas gerações mais novas, agora eu tô começando a falar como as gerações não tão novas. Não faz tanto tempo assim, mas enfim, as gerações do ponto de vista de resiliência, né? De entender que as experiências ruins, você também aprende algo com elas. E a partir do momento que você aprende algo com elas, você consegue identificar o que faz conexão com seus valores e o que não faz. E a partir daí começa a se configurar um propósito, né? Eu não acho que você precisa saber seu propósito de cara, né? De partida, assim. Eu acho que ao longo do tempo você vai entendendo o que faz sentido para você e o que vem a ser um propósito. E se você puder trabalhar com isso, ótimo. Que privilégio. Se você não puder, encontre em outro momento, em outra área da sua vida, né? Eu acho que somos privilegiadas de poder trabalhar, alinhar propósito e carreira. Nem sempre é o caso.
E tá tudo bem, né? Porque a vida, ela vai muito além disso, né? A vida, ela vai muito além da tua carteira de trabalho ou do que você faz de 9 às 6, ou seja lá em que horário que você trabalha. Então, encontre o seu propósito em outro lugar, seja no social, seja em outras relações, né? Seja em projetos, enfim. Acho que hoje o mundo ele é muito mais dinâmico e muito mais aberto a isso do que em anos passados, assim. Então, eu acho que propósito e carreira, eles podem andar juntos, mas não necessariamente. E se não andarem também, tá tudo bem. E se não estiverem andando agora, podem andar no futuro, né? Tudo muda, tudo passa. E eu daria uma tranquilizada, assim, nesse sentido, sabe? Porque acho que tem muita cobrança em cima disso. Eu me conectei em alguns pontos com as últimas perguntas que fiz, porque durante a minha trajetória profissional eu fui essa pessoa que tinha cronologia, né? Então, com X idade eu tenho que ser analista, com X idade eu tenho que ser coordenador, depois diretor, e assim sucessivamente. Então, também me cobrei bastante durante muito tempo, e também rejeitei o não sei por muito tempo. E aí, o meu portal libertador foi a pandemia, porque na pandemia a gente não sabia o que ia acontecer. Então, acho que foi uma oportunidade que todo mundo teve de abrir essa caixinha e falar, gente, olha, eu não sei, não tô bem, não tá legal, não tá rolando. E aí, queria que vocês trouxessem aqui para quem nos assiste, porque pode ser que essa pessoa esteja no mesmo momento de vida que nós, esteja atrás, na frente. O que vocês ainda não sabem? A gente não sabe o que a gente ainda não sabe, isso é fato. Eu acho que, assim, a gente querer adivinhar o futuro traz uma ansiedade absurda. E eu acho que a maturidade traz essa tranquilidade de não ter que saber exatamente o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então, assim, para as novas gerações é óbvio que essa ansiedade do planejamento, do que vem pela frente, é importante. Então, como é que a gente equilibra? Porque também você viver cada dia sem se planejar, se organizar, como é que você leva essa vida, né? Hoje em dia você, de alguma forma, precisa botar o pé no chão. Então, como equilibrar o passo inicial de carreira, né? O que você quer fazer, o que você vai se cobrar para fazer com que esse caminho aconteça. Mas chegar lá na frente, você também ter a tranquilidade de falar, eu não controlo tudo, eu não domino tudo. Tem coisa que vai estar fora do meu radar, enfim, da minha capacidade de controlar, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, eu não sei nem se é o erro, mas pelo menos assim, o incerto é você encarar de frente e você respirar e entender como você vai gerenciar aquilo. E essa resposta varia muito até da idade que você tem, né? Porque o passar do tempo, ele traz essa tranquilidade, traz essa maturidade que eu, graças a Deus, estou vivendo plenamente agora. Eu outro dia li uma frase que eu me identifiquei muito, que era alguma coisa assim, tudo bem você discordar de mim, eu mesma discordo de mim o tempo inteiro. E eu me identifiquei muito, porque eu mudo de ideia com alguma frequência, né? Apesar de eu falo muito com o meu time, assim, eu falo com muita convicção, mas muitas vezes eu mesma não concordo com o que eu tô falando. E eu acho que a capacidade de você mudar de ideia no mundo de tantas certezas, de um fluxo de informação tão grande que a gente recebe, de tantas verdades absolutas, né, que a gente tem acesso o tempo inteiro, eu acho que é uma capacidade fundamental para a nossa sobrevivência. Eu tento mudar de ideia o tempo inteiro. Então, eu tento me colocar numa posição de aprendiz o tempo inteiro. Não é difícil me fazer mudar de ideia, apesar, né, de eu falar com convicção, eu faço esse disclosure, assim, eu falo com convicção, mas eu não tenho convicção do que eu estou falando. E eu acho que é importante essa capacidade de mudar de ideia e de repensar as coisas que a gente acha que sabe, que na verdade a gente não sabe. Então, respondendo objetivamente, eu não sei muita coisa. Mesmo as coisas que eu acho que eu sei, eu estou muito aberta a mudar de ideia, se for o caso, sabe? E isso acontece com alguma frequência. Então, eu acho que é um pouco isso. E acho muito interessante a gente trazer esse ponto, porque para quem é líder, geralmente o não sei é uma trava, né? Totalmente. Totalmente. E não deveria ser, né? Um pouco daquilo que eu falei, assim. Eu acho que o não sei, ele abre um mundo de possibilidades. Acho que o seu exemplo da pandemia foi perfeito. Quem é que imaginava que o mundo ia parar, fechar, trancar durante tanto tempo no mundo inteiro? Nenhum. Você pode ser o melhor líder, você pode ser, assim, visionário, saber exatamente o que vai acontecer com a sua empresa. Você não espera. Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Então, o bonito é isso, como é que a gente se adapta ao incerto, né? E essa questão do incerto me traz também um outro exemplo que eu vivi,
que durante muito tempo eu abria a câmera para conversar com a minha liderança, ela falava, tudo bem? Eu falava, E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que estava tudo bem não estar bem. E aí vocês falaram sobre erro, a gente comentou a importância disso, de celebrar isso. Como é que vocês lidam com o dia que vocês não estão bem? E aí vou começar com a Patrícia, porque a Renata já deu um spoiler lá atrás. Mas vou começar com a Patrícia. Como é que é lidar nesses dias? Olha, eu sou muito... A Renata sabe, eu sou muito verdadeira. Se você olha pro meu rosto, você sabe se eu tô bem ou não tô bem, se eu tô feliz ou não tô feliz, se eu tô zangada ou não tô zangada. Então, e essa parte é fácil, né? O difícil é esconder. Mas eu, por muitas vezes, do trabalho, eu lembro de chegar e falar, gente, hoje eu tô de TPM. Já avisei. Pode ser que eu dê uma resposta atravessada, mas é a TPM, daqui a 2 dias eu vou estar ótima, né? Isso vale para o maridão também. Que o maridão já sabe que quando é que muda. Então, assim, tem essa coisa da transparência, né? Eu acho que é assim, eu falo muito para todos, eu acho que com quem eu convivo, não se reprima, né? Não tem a ver com a música, mas assim, por quê? Porque você vestir uma máscara, principalmente no mercado corporativo, você vestir uma máscara e querer mostrar que tá tudo bem e não tá tudo bem, isso só machuca a você. Só faz mal a você. Os outros não estão nem percebendo. Se você tem uma boa máscara, os outros não estão nem percebendo. Então, não se permita usar máscaras. E cabe às empresas respeitar os momentos de cada pessoa. Então, assim, eu como líder, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que por várias vezes eu identificava alguma coisa, eu falei, vai pra casa, você não vai produzir nada aqui, vai só te fazer mal, tira esse dia pra você. E a pessoa volta no dia seguinte revigorada, sabe? E agradecida àquele líder que tá dando esse espaço. Porque, assim, não adianta insistir, né? Então, assim, mas eu acho que tem a atitude da própria pessoa. Que ela não... E um pouco do que a Renata falou. As novas gerações não sabem usar máscaras e não querem usar máscaras. E eu acho saudável não usar máscaras, né? Mesmo que às vezes possa ser difícil, né? O convívio naquele momento. Mas é muito importante que as pessoas se mostrem verdadeiras, porque é assim que as relações saudáveis são construídas. E a gente se adapta, né? O mais legal é que o ser humano consegue se adaptar a essas oscilações, inclusive de humor. Eu acho que a gente tem que parar de usar o vida pessoal e vida profissional, né? Não existe eu pessoal e eu profissional. Somos seres inteiros. E como seres inteiros, o que a gente vive em casa, a gente leva para o trabalho. O que a gente vive no trabalho, a gente leva para casa. Então, não estar bem é absoluta... Não é que tem dias que a gente não vai estar bem. Não estar bem é normal, né? Tem dias que você não está bem em casa, tem dias que você não vai estar bem no trabalho. Faz parte. Cabe às organizações a começarem a se sentir menos desconfortáveis com a emoção, porque a emoção ela está presente, né? Não adianta a gente fingir que não está, ela está presente, ela é um dado. Então, eu acho que, inclusive, o não estar bem, né, os aspectos emocionais, eles impactam em performance, né? Então, eu sempre também faço esse convite à liderança de quando você tem uma baixa performance no seu time, faz uma reflexão um pouco mais profunda sobre quem é aquele indivíduo inteiro que está ali e o que pode estar afetando a performance dele, né? Quais são as crenças limitantes que esse indivíduo pode ter que podem estar levando a ele uma baixa performance porque ele não acredita no que ele é capaz de fazer. E nós, como líderes, somos responsáveis, temos a responsabilidade de ajudar a dissolver essas crenças limitantes. Então, o não estar bem, para mim, é normal. É normal e a gente precisa normalizar que as pessoas podem não estar bem, porque somos indivíduos inteiros. A emoção ela tem que ter lugar. Enquanto ela não tiver lugar, a gente vai estar usando máscara, né? E não é sustentável, não vai ter, né, não vai ter liderança no futuro para fazer isso. Então, acho que a gente precisa começar a colocar... Precisa começar, não. Acho que essa é uma conversa que vem acontecendo já há algum tempo, então não é nova, de colocar a emoção em pauta dentro das organizações. E que bom que essa pauta está começando a avançar. E bem ou mal a pandemia acelerou isso, né? Não pelos melhores motivos, mas avançou, porque o tema de saúde mental ele se tornou muito crítico dentro das organizações. Ninguém saiu da pandemia sem uma cicatriz. Ninguém de nós aqui saiu da pandemia sem uma cicatriz. Então, a pandemia acabou acelerando o tema das emoções dentro do ambiente corporativo. Que bom que a gente pôde aprender com isso. E que a pauta não morra, né? Que a gente não deixe o tema... sair de foco porque é fundamental. E não tem como, né? Porque a gente vai sempre, quando a gente fala de empresa, embora a empresa seja uma instituição, ela é composta por pessoas. E as pessoas têm emoções
o tempo todo. A Exatamente. gente não consegue silenciar, né? Não. Chegar no trabalho, deixa eu silenciar a tristeza Não. e deixar só a alegria funcionando. Não, exatamente. E é tão óbvio, né? O mais engraçado é que você falando isso, eu me dei conta do quanto isso é óbvio, mas ao mesmo tempo, o quanto não parece óbvio, né? Enquanto a gente vive como se isso não fosse uma coisa óbvia, mas isso é óbvio. Exatamente. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, é que o óbvio Precisa ser dito, com certeza, Carol. Sou fã dessa frase O também. óbvio precisa ser dito. Sou fã. E eu ouvi recentemente, o óbvio não existe, porque ele existe na minha perspectiva, não na do outro. E é por isso que ele precisa ser dito. Exatamente. Bom, meninas, como vocês se sentiram? Quais foram os insights que vocês tiveram nesse bate-papo? Eu começo com Patrícia. Nossa, é de perceber que o que a gente está aqui nesse bate-papo falando pode, de alguma forma, gerar insight para as pessoas que estão assistindo, né? De alguma forma, fazer refletir. Então, é tão bacana que a gente possa usar essa nossa experiência para, né, quem ainda não viveu o que a gente já viveu, né? Dar, de novo, abrir, de alguma forma, a forma de pensar. Né? Eu fico muito feliz da gente poder colaborar. E que insight você, Patrícia, leva? Eu acho que muita coisa que a gente falou aqui, da gente estar antenado com essas novas gerações que estão aí, né? Eu tenho duas novas gerações em casa, claro, né? Tenho 2 exemplares que me ensinam o tempo inteiro. Então, essa coisa... Eu falei da música, né, gente? Até trap eu uso, né? Eu ouço, né? Então, assim, é muito louco. Mas é muito bom a gente estar antenado e a gente estar aberto. Então, de novo, o convite que eu faço é sempre que a gente não tenha as verdades absolutas, né? Que a gente esteja aberto a erros, que a gente esteja aberto ao que passa pela frente. Então, assim, vários insights aqui hoje. Eu acho que alguns insights que eu tiro aqui, eu acho que um pouco do que a Paty trouxe sobre o impacto social. Eu acho que isso é muito interessante e acho que é uma obrigação de todos nós como cidadãos, assim, pensar no que a gente pode deixar de legado para a sociedade de forma geral. Seja dentro de um projeto social, seja dentro do que você faz no seu dia a dia, acho que a gente acaba gerando esse impacto. Eu acho que a coisa do erro, para mim, ela é uma pauta que me tira um pouco sono, assim, de verdade, ela me tira um pouco sono e me trouxe um pouco a reflexão essa frase que você trouxe agora, né, do óbvio não existe, né, de fato. Né? E aí, conecto com aquela coisa que você falou, né, Paty, das certezas, assim, de um erro que você cometeu foi ter certeza demais. Porque o óbvio pra gente parece óbvio, na verdade ele não é óbvio, né? Porque ele é só a nossa perspectiva. Então, muitos insights interessantes, e acho que insights principalmente sobre qual é o nosso papel como executivos, seja em que área estão, porque eu brinco com a Patrícia que ela não é mais RH, ela fica vestindo essa camisa de RH, mas ela não é mais RH. Tô brincando, ela é mais RH sempre. Mas como nós, executivos, temos responsabilidade, porque bem ou mal, gente, independente da empresa que você tá, essa empresa tem um papel social, porque ela impacta a vida das pessoas. Uhum. Que são funcionários, ou que são fornecedores, ou que são clientes, vidas estão sendo impactadas. Então, independente de onde você está, o impacto social, ele existe. E nós, executivos, líderes de empresas, nós lideramos o impacto que a gente vai gerar. E quando você para pensar sobre isso, o nível de responsabilidade que a gente tem, ele é muito maior do que a gente acha que a gente tem no dia a dia, né? Porque ele é, de fato, impactar vidas. E acho que eu levo muito a sério esse meu papel. Sei que a Patrícia também leva. E acho que esse é um papel que a gente, né, precisa ser muito consciente e muito responsável, porque, no fim das contas, são vidas que estão sendo impactadas. E acho que esse talvez seja o principal insight que eu tiro. E a gente conversou sobre vários assuntos, né? A gente falou da trajetória de vocês, das preferências, gostos. E aí eu queria que vocês compartilhassem uma curiosidade que não está no LinkedIn, que vocês ainda não contaram aqui, e que às vezes ninguém nem imagina que vocês façam ou gostam. E aí, convido você, Renata, a começar. Eu amo ver filme que não me faça pensar. Se você me convidar para ver um filme cabeça, que fique sentada 3 horas no cinema, eu vou dizer não, obrigada. Porque eu já penso demais no meu dia a dia. Eu já tenho muita coisa na minha cabeça. Então, eu amo ver aqueles filmes mais bobos, geralmente comédia romântica, que você já sabe o final desde o início, mas que te diverte, assim, sabe? Então, eu gosto de consumir um pouco de cultura inútil, assim, sabe? Um pouco de cultura pop, sigo vários sites de fofoca, sabe essas coisas, assim, que, tipo, tiram um pouco da seriedade das coisas? Eu adoro. Quando eu falo isso para as pessoas, nossa, Renata, você é tão séria, você consome sites de fofoca, consumo tudo, você é fofoca de várias coisas, porque eu realmente acho que é um pouco tirar essa vestimenta executiva no dia a dia e relaxar. Adoro.
Eu também gosto muito de fofoca, vejo. Tá Tem vendo? várias pra discutir. Todo mundo segue, mas as pessoas tem não bastante falam. pauta. Tem bastante pauta rolando. Tem inclusive. bastante coisa. E você, Patrícia? Olha, eu sou torcedora apaixonada do Fluminense. E eu entendo de futebol, e eu acompanho, eu vejo resenha de futebol, eu discuto. Então, assim, ano passado, então, que o Fluminense estava em todos os campeonatos, eu era a chata das resenhas. Então, assim, e eu brinco com meu marido, qual é a esposa que gosta de futebol, apesar dele ser flamenguista. Então, temos Mas a vocês questão... estão juntos até hoje, deu certo. O Fla-Flu lá em casa deu certo. Mas eu sou aquela que vejo resenha de futebol, acompanho, gosto de falar de futebol, sei de mudança de técnico, sei de compra de jogador lá de fora. Então, assim, sou chata. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu quero convidá-los para deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem nos acompanhou até aqui e quer saber mais de vocês. Então, Patrícia, por favor. Acho que a mensagem seja protagonista da sua carreira. Não delegue isso à empresa, não delegue isso ao seu chefe, não delegue isso ao RH. Você faz a sua jornada, né? Então, assim, sinta-se muito à vontade de desistir, né? Quando precisa desistir, de mudar de rota, de traçar o seu caminho. Então, assim, quanto mais leveza você tiver nas suas decisões, eu acho que mais feliz você vai ser nessa sua jornada. Quando eu penso na minha carreira, eu acho que uma das coisas que mais fez com que a minha carreira avançasse para onde eu queria que avançasse foi ter mentores incríveis ao longo da minha trajetória. E eu sou muito privilegiada porque eu tive alguns muito brilhantes. Assim, então, as pessoas brilhantes com as quais eu cruzei fizeram muita diferença. E a dica que eu dou encontre bons mentores, né? Pessoas que possam te ensinar, pessoas com quem você possa trocar, pessoas para quem você possa ligar nos momentos de aperto. Essas pessoas vão fazer muita diferença na sua carreira. Fizeram muito na minha, sei que fizeram na da Paty também. Inclusive, a transição dela para RH foi fruto de uma relação de mentoria que ela tem até hoje. Então, tenha bons mentores. Acho que isso é fundamental. Muito obrigada, meninas. Foi muito gostoso conversar com vocês. Nem senti o tempo passar. Mas fica aqui o convite também para você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado. Que você continue nos acompanhando, trazendo perguntas, comentários, indicações de temas e pessoas que nós podemos trazer para essa mesa para conversar com a gente. Quero aproveitar para destacar que Patrícia e Renata são mentoras Top 2. A Top 2, para quem não conhece, é uma empresa que oferece mentoria de alto impacto. Então, você vai encontrar com essas mulheres incríveis e outros profissionais que podem te trazer insights, estratégias, dicas de como organizar o seu dia a dia profissional para que você seja um profissional exemplar de alta performance, influente e altamente capaz de chegar aonde você quiser e, como a Patrícia bem colocou, ser o protagonista da sua carreira. Então, nos sigam nas nossas redes sociais. A Patrícia e a Renata estão no LinkedIn, estão também no nosso site. Vocês podem ver quem são os mentores da Top 2 por lá. E fiquem muito à vontade para segui-las nas redes sociais, nos seguirem e nos acompanharem. Muito obrigada e até a próxima.